dia é um memorial da criação. Se você elimina o sábado, logo vai acabar dizendo: não fomos realmente criados, nós evoluímos. Se você elimina o sábado, vai ter que eliminar os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Se eliminar os 11 capítulos de Gênesis, os primeiros 11, vai eliminar a autoridade da Bíblia. Se eliminar a autoridade da Bíblia, vai eliminar os 10 mandamentos. Se eliminar a criação, fará de Jesus um mentiroso, pois ele disse que os criou homem ou que mulher. A Bíblia diz que Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo aconteceu. Parte do vinho de Babilônia é o engano, que prega a evolução. Porque se evoluímos e estamos ficando melhores, não precisamos de um Salvador, certo? Se Deus tivesse usado a evolução para trazer este mundo à existência, se os seres humanos estivessem progredindo cada vez mais, por que Jesus? Por que a cruz? Por que um Salvador? Se Deus houvesse usado a evolução, não haveria significado nenhum no sábado como memorial da criação. Você está consciente do que está acontecendo esta semana? A revista US News and World Report, de 4 de novembro de 96, traz a seguinte matéria. Nós a compramos mesmo antes de estar nas bancas de Orlando. Procuramos muito para encontrá-la, porque quase não conseguimos achá-la. Aqui está a manchete: o pensamento do Vaticano evoluiu. Vocês viram o último pronunciamento? Eu vou citá-lo. US News and World Report, de 4 de novembro de 96. Deus criou o homem à sua imagem, como diz a Bíblia, ou os seres humanos evoluíram dos animais, como teorizou Darwin cerca de 150 anos atrás. De acordo com o Papa João Paulo II, eu estou apenas citando a revista. A evolução pode ser uma explicação melhor. Acreditam, senhoras e senhores? Acreditam que evoluímos? Notem agora, depois comprem esta revista. Eu estou citando: a declaração não terá influência sobre as escolas católicas, onde a evolução já tem sido ensinada desde os anos 50. Na verdade, a leitura da Bíblia literalmente não tem sido uma prática entre os católicos durante a maior parte do século XX. Isto estava na revista Time, é tão importante que está na Newsweek e na Time da semana do dia 4 de novembro. E o argumento é que não se pode aceitar a Bíblia literalmente. Há uma menção a Peter Stravatka neste artigo da Time. Ele foi o editor da Enciclopédia Católica de 1991. E você poderá ler o que ele disse na revista. Não deveríamos interpretar o Gênesis de forma literal. Se nós eliminarmos os primeiros 11 capítulos de Gênesis, desaparece na raça humana o senso de um Deus criador. Por que deveria adorar a Deus se ele não me criou? Se ele é apenas uma força que permitiu o processo da evolução? Esse é um ataque ao sábado bíblico, pois se não fomos criados por Deus em 7 dias literais, e se Deus não descansou no 7º, o sábado não é um memorial a uma evolução de milhares de anos. Assim, se quiser atacar o sábado, você o faz dizendo que não fomos criados. Aqui está uma incrível declaração da revista Time. Nesta mensagem dirigida a uma reunião da Pontifícia Academia de Ciências, que tinha como tema a origem da vida, a declaração de João Paulo reflete a aceitação da evolução pela Igreja. Você entende porque Deus tem que ter uma mensagem no livro de Apocalipse que irá até os confins da terra? Que mensagem é esta? Não é um acidente, senhoras e senhores, que exatamente na época que a Igreja declare acreditar na evolução, a Igreja Romana, não é por acaso que estas reuniões via satélite estão acontecendo na mesma época, pregando esta mensagem de Apocalipse 14. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Esta mensagem está voando. Vai por satélite mais de 36 mil quilômetros em menos de meio segundo. Está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. O evangelho eterno
é que a palavra de Deus ainda é verdadeira. O evangelho eterno é que Jesus ainda salva. O evangelho eterno é que Jesus é meu único mediador, nenhum santo como mediador. O evangelho eterno é que este mundo foi criado por Deus e continua proclamando aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Uma mensagem para o mundo inteiro. O mundo que tem bebido o vinho de Babilônia. Um mundo que está confuso a respeito do sábado. A Bíblia diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Nesses momentos finais, quando as igrejas negam a história da Bíblia, negam a autoridade da Bíblia, quando os líderes religiosos mais conhecidos dizem que talvez Deus usou a evolução, nesse momento a Bíblia diz: dai glória àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Neste momento diz: adorai o Deus Criador. A mensagem de Apocalipse é um chamado para adorar ao Criador. E como adoramos como Criador, aceitando o seu sábado como um sinal ou símbolo de sua atividade criativa. O sábado é a bandeira de Deus. O sábado é o símbolo de que Ele realmente criou o mundo. Eu não quero o vinho de Babilônia. E vocês, amigos, nenhum culto santificado do domingo que foi introduzido na igreja. A Bíblia diz em Ezequiel 20, verso 20: santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Na era da evolução, na era em que a criação está sendo descartada, na era em que a Bíblia está sendo rejeitada, o sábado é um sinal do poder criador de Deus. A Bíblia diz: em sua testa, o falso sistema religioso, a falsa igreja, o sistema modificado, um nome estava escrito: mistério, Babilônia a Grande. Babilônia a grande igreja mãe, diz que é a mãe das prostitutas, é a igreja mãe, mas outras igrejas protestantes também caíram junto com a igreja mãe e com as abominações da terra. Apocalipse 17, verso 5. Ouça esta descrição simplesmente surpreendente do padre O'Brien. Você já leu o livro A Fé de Milhões do padre O'Brien? Seu raciocínio é tão claro que não se pode deixar de entendê-lo. Este é um trecho deste famoso autor católico no livro A Fé de Milhões. Diz: já que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os protestantes que professam extrair da Bíblia sua religião observem o domingo ao invés do sábado? Bem, o padre O'Brien, neste livro A Fé de Milhões, está apelando a todos os protestantes para que voltem ao seio da Igreja Católica. E diz: vocês protestantes que nos abandonaram, não é curioso que vocês tirem suas doutrinas da Bíblia, mas ainda guardem o domingo? Então o padre O'Brien continua: sim, é claro, não faz sentido. Mas a mudança foi feita cerca de 15 séculos antes do protestantismo nascer. Eles continuaram a obedecer este costume, embora esteja baseado na autoridade da Igreja Católica e não num texto explícito da Bíblia. Vocês percebem a questão? A autoridade da Igreja em oposição à Bíblia. O texto continua: esta observância continua como uma lembrança. Agora lembre-se que a Bíblia diz que é a mãe das prostitutas, é uma lembrança da Igreja Mãe, da qual os protestantes se desligaram, como um garoto que foge de sua mãe, mas ainda carrega em seu bolso uma foto ou um cacho de cabelo de sua mãe. Isso está em A Fé de Milhões, do reverendo John O'Brien, página 421. Este é o seu raciocínio, é um bom raciocínio, um raciocínio brilhante. Ele diz: vocês protestantes, vocês dizem que seguem apenas a Bíblia, mas vocês ainda observam o domingo, primeiro dia da semana, e o dia foi mudado pela igreja. Portanto, a única maneira de ser coerentes ao guardarem o domingo é dizerem que a autoridade da igreja está acima da autoridade da Bíblia. Mas ele diz: vocês ainda têm aquela foto, o pequeno garoto fugindo de sua mãe. O domingo é um símbolo de que ainda estão ligados à igreja mãe. Este é o raciocínio do padre O'Brien. E se seguirmos o seu raciocínio, é muito lógico.
Mas para aqueles de nós que queremos seguir a Bíblia e somente a Bíblia, guardamos o sábado bíblico como um símbolo da criação, porque Cristo é nosso verdadeiro descanso. Cada sábado descansamos de nosso trabalho, de nossas labutas. Descansamos em Jesus Cristo como Ele ordenou, porque cremos que é nosso Criador, cremos que é nosso Redentor e cremos que Ele voltará e poderemos descansar em seu amor. Satanás distribuiu a taça de vinho e seu engano a respeito da morte. Nesta taça de vinho, a autoridade do homem sobre a autoridade da Bíblia. Nesta taça de vinho, as obras do homem estão acima da cruz de Cristo. Nesta taça de vinho, os santos e as